Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A mansão do ex-jogador Cafu, 2 vezes campeão mundial com a seleção brasileira, foi leiloada judicialmente em São Paulo por 20 milhões de reais. Um valor bem abaixo da avaliação, que foi de 40 milhões. Essa venda não apenas marca um capítulo na história do ícone do futebol, mas também abre um leque de discussões sobre o mercado de imóveis, especialmente os leilões, que também envolvem propriedades mais acessíveis. Segundo um levantamento feito pela Smart Leilão, somente na Caixa Econômica Federal, o número de imóveis ofertados nesse tipo de venda cresceu 228% em 2 anos. Como funciona o processo de leilão de um imóvel? Quais leis protegem os proprietários? E existe risco na compra de um imóvel leiloado? O JR 15 Minutos de hoje conversa sobre o mercado imobiliário e os leilões com a advogada Ana Lívia Ribeiro, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Seccional São Paulo. Doutora, seja bem-vinda ao JR 15 Minutos. Muito obrigada, eu agradeço pela oportunidade. E quem nos acompanha também nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Gabriela, também seja muito bem-vinda. Nem sempre a fama garante que as mansões fiquem no patrimônio, né? O caso do ex-jogador Cafu não é exclusivo. Atores, cantores, empresários, todo mundo já perdeu imóvel em decisões da justiça, é isso? É isso, Leandro. Olá, doutora Ana, muito obrigada pelo convite. Essa situação do ex-jogador Cafu é só mais um exemplo entre tantos outros. Isso aconteceu por conta de uma dívida que ele tinha com uma financeira que usou a propriedade como garantia. Mas nós não vamos nos prender só às mansões dos famosos, porque, né, Stoliar, como você mencionou, o foco do nosso episódio de hoje vai ser o universo de leilões de imóveis mais acessíveis também. Por isso, doutora Ana, eu te pergunto, quais são as razões comuns para um imóvel ir a leilão? Então, Gabriela, normalmente os imóveis eles vão a leilão em razão aí ou de um descumprimento de uma dívida, né? Então não houve o pagamento da dívida e esse imóvel ele foi dado em garantia, né? Principalmente em relação à questão de financiamentos, então o financiamento não foi pago, então há aí a execução, né, desse leilão. Também questões de dívidas condominiais, de condomínio, então não houve pagamento, há a possibilidade de ingressar com a execução, né, do condomínio, das taxas condominiais, e não efetuando esse pagamento, o resultado final pode ser aí o leilão dessa unidade autônoma desse apartamento. Então, em regra, envolve o descumprimento, né, o não pagamento de dívidas que ou estão atreladas a esses próprios imóveis, né, ou mesmo que estão garantindo, de alguma forma, o pagamento dessas dívidas. Agora, doutora Ana, o mercado de leilões de imóveis no Brasil tem crescido nos últimos anos. A gente tem alguns números aqui que são o seguinte, ó. Em maio de 2022, a Caixa Econômica Federal tinha cerca de 7 mil imóveis em leilão. E agora, em maio desse ano, ou seja, 2 anos depois, o número passou de 25 mil. Qualquer imóvel pode ir a um leilão judicial? E qual é a diferença entre o leilão judicial e o extrajudicial? Então, no caso, se esse imóvel estiver vinculado, né, ao pagamento de uma dívida ou mesmo se ele for penhorado para garantir aí, uma dívida judicial, ele vai poder ser objeto de um leilão judicial, tá? Então, os bens de uma pessoa que está devendo, eles vão ser buscados aí, né, pelo credor. Então, sim, é possível qualquer bem ser levado a leilão, desde que tenha todo o procedimento, as regras, né, necessárias para isso. Agora, qual que é a diferença do leilão judicial para o extrajudicial? Então, nós temos aí empresas de leilões, né, administradoras de leilões, que atuam tanto no judicial quanto no extrajudicial. O judicial, ele demanda que se tenha um processo, uma ação e que haja determinação desse leilão judicialmente a partir de uma decisão do juiz determinando que ocorra o leilão daquele imóvel, né? Então, temos o edital e todo o procedimento. Já o leilão extrajudicial, ele acaba sendo utilizado muito no contexto da alienação fiduciária, né, de bens imóveis. Então, nesse contexto que eu mencionei dos financiamentos. Então, eu celebro um financiamento imobiliário, né, para poder fazer o pagamento do preço do imóvel que eu comprei, e caso eu não efetue o pagamento das parcelas desse financiamento, pode-se chegar aí num contexto de ocorrer o leilão, e aí esse leilão ele é extrajudicial. Então, nós temos administradoras que fazem esses leilões. Inclusive, esse número que você mencionou da Caixa, entendo que a
maioria dele envolve leilão extrajudicial, que está envolvendo essa questão aí de financiamentos imobiliários de parcelas que não foram pagas, ocorreu a consolidação da propriedade em nome da Caixa e ela vai, enfim, efetuar aí esses leilões para poder seguir com o procedimento da alienação fiduciária. Agora, doutora, como é que funciona o processo do leilão de um imóvel? Só para eu entender, assim, a pessoa perdeu o imóvel, ele vai para a Caixa Econômica lá, a Caixa Econômica penhorou, colocou para leilão. Daí para frente, como é que funciona isso? Tem um limite de valor? Ele tem como é que é definido o piso, o lance inicial do leilão? Queria que a senhora explicasse para a gente. Quando a gente está falando principalmente dos leilões extrajudiciais relacionados aí ao financiamento imobiliário, né, como no caso da Caixa, no próprio contrato que as pessoas assinam de financiamento já vem as regras relacionadas a esse leilão. Então, qual que é o valor de avaliação desse imóvel, né? Então, qual que seria o lance mínimo que poderia ser dado? Então, não é possível nós termos um leilão que tem um preço muito reduzido, fora do mercado, que também não vai satisfazer a dívida, né? Então, dentro do procedimento do leilão vão ter que se seguir essas regras. E aí a gente costuma ter o que a gente chama de primeira praça e segunda praça. Então, em regra, a primeira praça envolve aquele valor de avaliação, né, que costuma ser próximo do valor de mercado. Caso não seja arrematado, vai para a segunda praça, que tem uma redução, tá? Mas costuma ser uma redução de até 60% do preço inicial, tá? Até porque, como eu disse, não pode ter um preço muito reduzido. Caso o imóvel ele seja arrematado por um preço maior do que o valor dessa avaliação e da própria dívida, esse devedor, né, que era o proprietário do imóvel, ele pode receber um saldo. Caso contrário, ele não vai receber saldo nenhum aí, né? E ainda tem uma possibilidade ao final, caso não seja arrematado, aí a Caixa, né, o credor aí, ele pode acabar ficando com o imóvel, tá? Mas, em regra, todos os procedimentos acabam vindo no próprio edital, que precisa ser seguido, e é importante ressaltar que tem a comissão do leiloeiro, né? Então tem que ser paga também no momento da arrematação desse imóvel. Em regra, um imóvel não pode ser leiloado se for considerado bem de família, é isso? Mas existe um projeto de lei que permite a penhora do imóvel único de famílias inadimplentes. Pelo projeto, os bancos podem penhorar qualquer imóvel que tenha sido dado como garantia. Doutora, a pergunta é a seguinte: pode afetar muitas famílias que estão endividadas isso? Não tem como proteger o imóvel? Vamos lá, Leandro. Essa questão relacionada ao bem de família, eu vou usar uma frase muito clássica para aí os profissionais do direito, os estudantes, enfim. Essa questão de não penhorar o bem de família depende, tá? Antes nós tínhamos os posicionamentos que acabavam afastando mesmo a penhora e um bem de família ir a leilão, tá? Mas a gente tem aí hoje um posicionamento que acaba afetando. Então precisa cumprir requisitos para ser considerado um bem de família, tem que ter toda uma dinâmica, né, de comprovação disso, e tem-se tido aí resultados no contexto do Poder Judiciário que acaba afastando essa alegação e seguindo com o leilão, tá? Então, principalmente para aquelas pessoas que celebraram financiamentos imobiliários que têm como garantia uma alienação fiduciária, é preciso tomar cuidado com a questão do cumprimento do contrato, porque sem prejuízo de você ter feito pagamento de mais da metade do imóvel, se você começar a atrasar, tem aí o risco, tá, de acabar consolidando a propriedade em nome da instituição financeira na qual se fez o financiamento e isso acabar indo para leilão. Então, o fato de ter feito esse pagamento, o fato de ser um bem de família, não garante que vai haver aí essa proteção, infelizmente, tá? Ainda que a pessoa tem o recurso de ir para o judiciário, essa legislação, né, olhando para a alienação fiduciária de bens imóveis, o foco dela é a garantia do credor, do crédito, tá? Então, ainda que se tenha ali a possibilidade de se defender no judiciário, os posicionamentos têm sido desfavoráveis. E ainda com esse projeto de lei, a tendência é que fique pior mesmo aí para as pessoas, tá? Doutora, agora a minha pergunta a dúvida de muita gente, né? Como um imóvel pode ser utilizado como garantia em um empréstimo? E também eu gostaria de saber quais são os direitos do proprietário em relação ao bem que foi dado como garantia. A senhora considera essa prática segura? Então, é um mecanismo, né, uma possibilidade de facilitação, né, de obter crédito. Então, eu consigo, enfim, dar o meu imóvel em garantia
um valor que eu quero obter, né? Então é uma possibilidade interessante, né? Mas precisa se tomar cuidado com os termos e condições desse contrato de garantia, né? Principalmente quando não ocorrer o pagamento. Então, quando a gente fala em dar o imóvel em garantia, a gente está pensando ou na figura da alienação fiduciária, que eu já mencionei aqui, que é muito comum os bancos utilizarem, principalmente para financiamento imobiliário, ou mesmo a hipoteca, né, que acabou sendo um instrumento menos utilizado, mas até por uma inovação que a gente teve de uma legislação do ano passado, talvez ela volte a ser mais utilizada, né, porque agora eu posso executar a hipoteca também fora do judiciário. Antes eu precisava ir para o judiciário, então pode ser que os credores eles passem a utilizar mais, né? Então, é um mecanismo interessante, mas precisa tomar cuidado com os termos e condições para que essa pessoa, né, que está dando em garantia não seja surpreendida aí no meio do caminho. E agora, com relação aos direitos, né, desse proprietário que está dando em garantia, ele tem ali todas as disposições contratuais, então, em regra, ele vai permanecer, né, na posse do imóvel, ele, inclusive, tem deveres de cuidado com esse imóvel, né, até para não ter um contexto de desvalorização da garantia, né, mas ele pode usar tranquilamente esse imóvel, dar o uso que ele quiser, e a depender do tipo de garantia, ele pode ter restrições no caso de transferência desse imóvel, né, então, exatamente porque ele vai precisar talvez de uma anuência desse credor, né, para quem essa garantia está constituída, a depender da garantia, principalmente se for alienação fiduciária, acaba travando essa questão dele poder dispor desse bem livremente. E existe limite de valor ou de tipo de imóvel que é protegido de leilão? Então, no caso, o valor do imóvel, né, ele vai estar atrelado principalmente à garantia da dívida. Então, isso vai ser acordado entre as partes, né? Então, normalmente a garantia, o valor da dívida, ele tem que estar atrelado aí ao valor do imóvel, ou seja, o imóvel que está garantindo a dívida, ele tem que ser compatível, né, com o valor que tem que ser pago, né? Aí, por vezes, também é possível se utilizar como garantia mais de um imóvel, né? Então, a princípio, não tem uma limitação, só precisa verificar, por exemplo, imóveis que de alguma forma tiveram uma condição especial aí de obtenção. Então, às vezes, projetos, programas habitacionais, por vezes têm restrições de venda e mesmo de ocupação e utilização. Então, a depender dessa origem da aquisição do imóvel, pode ser um impeditivo para constituir uma garantia. Mas, em regra, é só casos bem específicos, né? Em regra, você consegue dar em garantia o seu bem imóvel, e aí vai depender de uma avaliação aí, né, desse bem, para entender se ele vai ser suficiente para trazer essa garantia. Doutora, de fato, né, os leilões são conhecidos pelas excelentes oportunidades de negócios e diante da nossa conversa, essa ideia se confirma. Mas é realmente sempre vantajoso arrematar um imóvel em um leilão? Eu queria saber quais são as dificuldades que podem surgir para quem compra o imóvel. Então, é um mercado interessante, mas é preciso ter cautela e muita informação. Por vezes as pessoas acabam vendo boas oportunidades, mas elas precisam de um suporte, de uma assessoria, principalmente relacionada à perspectiva jurídica, né? Porque quando a gente está falando principalmente de leilões judiciais, a gente pode ter questões ali no processo que não ficam muito evidenciadas no edital. Então, é importante que as pessoas se informam, tenham uma assessoria jurídica, né, até para entender quais são os impactos que podem vir. Então, dando um exemplo de impacto, a gente pode ter um imóvel que está ocupado, então isso vai demandar que se requeira ali uma desocupação judicial, se a gente estiver diante de um leilão judicial. Se for um leilão extrajudicial, a gente vai ter que ingressar com uma ação requerendo que as pessoas, os devedores, desocupem o imóvel. A gente pode ter outros débitos ali envolvidos ou outras questões. Então, o que eu digo são oportunidades interessantes, realmente valem a pena, mas é preciso ter a cautela de uma análise prévia, uma análise jurídica prévia e uma assessoria para que não se tenha aí surpresas após a arrematação do imóvel. Discutimos hoje os principais. E agradeço a participação da presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, Ana Lívia Ribeiro. Doutora,
muito obrigado pela sua participação aqui no 15 Minutos. Muito obrigada. Agradeço também a presença da minha amiga, a repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Gabi, obrigado, hein? Eu que agradeço o convite, Stoliar. Sempre muito bom estar por aqui. E obrigada também, doutora Ana, por todas as explicações. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira e vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e, claro, nas principais plataformas de streaming. Eu te aguardo no próximo episódio. Até lá!